Inclusive, os Estados Unidos, a gente não deve esquecer, é o motor da economia mundial. Quer dizer, ele que regula todo o sistema do mercado mundial, é a economia norte-americana, que é a economia de ponta, e regula tudo, inclusive os preços, taxa de lucro, produtividade. É o centro, como foi a Inglaterra em séculos anteriores. Né? Agora, o que eu queria colocar é o seguinte: o problema dos Estados Unidos, nesse momento, então, a gente não deve, eu costumo sempre evitar tratar da história, a história sendo determinada por grandes ou pequenos homens. No caso do Trump, eu acho que é o caso de pequeno homem. Né? Mas todas as análises da mídia em geral, do sistema, do mainstream aí, intelectual, liberal, conservador, o Trump é como se fosse assim um raio no céu azul da democracia norte-americana, como disse o Neil, daquela perfeição de democracia. Né? De repente vem um maluco, né? Então tento colocar Na pessoa. na pessoa. Né? O problema. Agora, pelo que eu tenho desenvolvido já semanalmente, agora quase que diariamente, na crítica da economia, no nosso site, no boletim semanal, eu já tenho tratado esses problemas não só econômicos que estão afetando a economia mundial e os Estados Unidos em particular, porque quando eu trato da economia mundial, é inevitável que os Estados Unidos, como eu disse no começo, aí, ele apareça como centro, irradiador e controlador. Mas não só da economia, mas da geopolítica também. Né? São duas coisas absolutamente organicamente fundidas. Né? E aí entra a América Latina também dentro desse quadro geopolítico do imperialismo. Como disse o Nildo, é bom a gente não deixar, na nossa análise real, do mundo real, a gente não deixar de falar de imperialismo, porque senão nós não vamos nem entender esse mundo real que está acontecendo. Bom, então, assim, numa síntese inicial, eu diria o seguinte: a economia mundial está próxima de um ciclo, uma nova grande crise global. Né? Não é crise permanente, mas é um novo ciclo. E os Estados Unidos está absolutamente ameaçado por uma crise econômica gigantesca, maior do que 2008 e 2009. Epicentro, né? Não, os Estados Unidos em particular, né? O centro do sistema, pela primeira vez no pós-guerra, está ameaçado por uma crise, vamos chamar assim, muito forte. Tá? E essa crise muito forte cria dentro dos Estados Unidos uma instabilidade política e social. E então o Trump é uma manifestação de uma situação que caminha, eu diria, de uma forma bastante ousada, mas baseado nas minhas análises, a gente pode precisar, caminha para uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. É nesse sentido que a gente tem que ver esses acontecimentos. Então, para começar, o problema da crise. O que é uma crise econômica? Né? No sentido mais rigoroso, né? No sentido rigoroso de Marx e Engels, a crise econômica de Rosa Luxemburgo e dos grandes teóricos revolucionários, se teoriza muito o conceito de crise parcial e crise geral. A crise parcial é uma crise como essa que nós temos assistido no pós-guerra, né, que cíclica e que o sistema consegue absorver e superar. A crise geral é uma crise que a gente pode chamar de crise catastrófica, em que todo o sistema, e principalmente no coração do sistema nos Estados Unidos atualmente, é atingido, o coração do sistema é atingido. É uma crise que paralisa, é parecida com aquela de 29, só que numa dimensão muito superior. Eu estou colocando isso porque na análise que a gente faz e pensando em perspectiva, a gente tem que levar isso em conta. Se você sabe, se você está falando de crise, recessão, que vai e volta, ou na possibilidade de uma crise catastrófica agora, ou de uma coisa muito próxima de uma crise catastrófica. Então a análise muda completamente. Isso foi discutido no começo do século passado, né, no movimento revolucionário, entre Rosa Luxemburgo e Lenin de um lado, Kautsky e Bernstein do outro, os revisões. Foi uma grande discussão.
da teoria del derrumbe, né, como se diz em espanhol, da derrocada, foi muito discutido, porque é isso que define a qualidade da análise que nós estamos tentando fazer agora. Desculpe, isso explicaria, por exemplo, tirar o Trump do anedotário e colocar como um cara perigoso. Sim, o problema é o seguinte, esse pessoal, inclusive esses liberais aí, eles estão completamente perdidos com o Trump também, porque eles não têm mais o argumento de que os Estados Unidos é a meca, o paraíso a grande democracia, do liberalismo, a coisa bonzinha, dos mercados livres, sabe, o Estado bonzinho, o modelo. Não, aquele modelo está desabando. Por quê? Eu acho que o problema internamente, não vou entrar, eu quero falar do interno, né? Mas nós não temos muita... No boletim eu tenho desenvolvido muito isso, né? Mas internamente, aquilo que o Nildo começou a colocar, não é só... Porque os Estados Unidos nem está com desemprego elevado, o problema é o salário. É muito baixo. Desde os anos 80, ou o final dos anos 70, eu pego a curva, é um arroxo permanente no salário nos Estados Unidos. Não houve elevação real nenhuma, houve queda. Então a população norte-americana está pobre, da mesma forma que está pobre a população francesa, a população alemã, a população japonesa. As superações dessas crises periódicas foi aumentando. Para superar as crises, os capitalistas foram obrigados a aumentar a exploração. Então hoje nós temos a Inglaterra com pobreza, Paris está com favelas, etc. O presidente da França nem conseguiu se candidatar de novo, porque é o cara mais impopular do pós-guerra, o Hollande. Bom, então, quando eu falo de guerra civil, é uma possibilidade. Os capitalistas norte-americanos estão, eu diria, nesse momento, se preparando para enfrentar essa crise. E nessa preparação, que eles não são tontos, eles têm os think tanks, eles estão pensando, eles pensam estratégia. Nessa preparação surge essa figura, que é uma figura ridícula, mas ao mesmo tempo muito adequada, ela é muito, sabe, na coisa do espetáculo, etc. Mas ele não é tonto, ele não é um bobo, ele não é uma figura perdida, não. Ele está fazendo, então, na nossa análise, eu sugiro que a gente deixe de lado um pouco a figura do Trump, fala em governo norte-americano. Tudo que está sendo feito contra os imigrantes, tudo que está sendo feito contra a América Latina, a geopolítica do Trump é a geopolítica do governo norte-americano, do imperialismo norte-americano, e isso vai ter consequências rápidas, porque essa crise não deve demorar a explodir por mais de 12 meses. O problema os capitalistas, no momento da crise, eles têm que enfrentar a realidade. E a realidade é a população trabalhadora, né, com todos os seus problemas, começando pelo emprego, depois salário, depois atendimento, etc. E eles têm que falar disso, eles têm que resolver, não resolver, mas organizar o Estado para abafar essa população trabalhadora dentro de um processo de luta de classe. Ou seja, não deixar que aquela situação catastrófica na classe trabalhadora se transforme numa rebelião de classe e, consequentemente, uma ameaça para o sistema. Então, eles têm que necessariamente falar isso. O Hitler, Mussolini, Salazar, o Franco, eles organizaram sistemas de previdência social perfeitos. Os sindicatos, eles procuravam dar um salário real, o emprego, procurava o pleno emprego, fazendo principalmente guerra, né? E por aí afora. Agora, no caso agora, nesse momento, nós temos uma situação que aquelas formas fascistas e nazistas dos anos 20, 30, 40, elas não são mais suficientes para essa organização do Estado. Porque a dimensão da contradição e da crise veja, a urbanização que está o mundo atualmente é uma coisa de difícil governabilidade. Quer dizer, não vai ser um Hitler, um Mussolini, etc., que vai dar conta do recado. É claro que nesse sentido é muito difícil fazer uma descrição do que vem para frente. O que vem para frente é imprevisível devido à magnitude dessa crise econômica e social que nós estamos falando.
No caso dos Estados Unidos, eles já estão agindo de forma mais decidida. Como vanguarda, né? Como vanguarda. Não, eles estão... Agora, o que significa o protecionismo econômico dos Estados Unidos? Em geral, protecionismo não tem sentido, por exemplo, guerra cambial. Protecionismo não tem sentido porque o sistema está tão interligado que ele se paralisa na hora. Se os Estados Unidos fizer, o Trump, ele está preocupado com o dólar, que o dólar está muito valorizado, não sei o quê. Se ele começar a fazer uma guerra cambial, o sistema paralisa. Há uma paralisação do comércio internacional instantaneamente. Né? Protecionismo, como que os Estados Unidos, o líder do sistema que regula tudo, ele vai querer dizer America First? America First? Isso é um absurdo que os europeus não estão sabendo o que esse cara está falando. Não é que não estão sabendo, eles estão sabendo. Só que é uma situação sem saída. Esse é o problema. Não tem saída. Quando o Trump fala do Putin, isso eu tenho escrito no boletim há muito tempo, desde a guerra da Ucrânia, pelo menos, eu estou dizendo que Moscou e Washington, Kerry, o departamento do Estados da Rússia, eles estão fazendo a nova geopolítica. Não existe antagonismo entre Estados Unidos e Rússia, existe antagonismo entre Estados Unidos e Alemanha. Isso sim. A Europa está desesperada, a União Europeia. Está desesperada porque os Estados Unidos vai deixar, está dizendo para vocês se virem. A hora de vocês se virar, que nós não temos mais condição de sustentar a dominação de classe de vocês desde o pós-guerra. E vai por aí. Então, essa é a situação. Eu acho que a análise tem que caminhar por aí. Há uma situação que não dá para descrever o que vem. Não é uma situação absolutamente nova pelas dimensões da crise econômica e geopolítica que está brotando aí. Imagina no momento que o Trump agride a China. Nós falaremos possivelmente depois desse problema. É pegar essa última expressão a chapa vai esquentar. Isso aí, os capitalistas, o maior pavor que eles têm é quando eles tomam consciência que o sistema deles está numa contradição, numa enrascada, que eles não têm como escapar. Eles não têm solução. Eu falei aqui, não é nem Hitler, nem Mussolini, e muito menos o Roosevelt, que se uniu o Deal, né, que vai resolver o problema dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. O Nildo, esse negócio da chapa vai esquentar é muito importante. Por quê? Porque atualmente você vê o Brasil, o próprio México, mas o Brasil em particular, a Argentina também, para falar nas três grandes economias e grandes nações da América Latina, as burguesias estão num processo de ingovernabilidade, seja no México, seja no Brasil, seja na Argentina. O sistema político já não funciona há um bom tempo aqui no Brasil. Tá? Não está funcionando. Desde o Lula entrou na Dilma, aí deteriorou, né, o sistema político. Agora, qual era a saída, a única possibilidade da América Latina? É fazer um modelo de integração às cadeias produtivas globais, como fez a China, como está fazendo a Índia, o modelo asiático de montadoras, como fez o México também. Né? O caso do Brasil e da Argentina já está bem avançado, particularmente a Argentina, nesse projeto digamos, dos capitalistas argentinos de se integrar às cadeias produtivas globais. O Brasil precisaria, nesse momento, para recuperar o crescimento econômico, né, que eles falam tanto, de uma forma mais contínua, fazer essa integração, fazer a indústria montadora no Brasil. Agora, com essa crise econômica global, o próprio Trump já está falando, China, eu não quero mais saber de você. A Apple, a GM, a GE, saiam, se virem. O que vocês estão fazendo na China? Vem para os Estados Unidos. Então esse projeto, essa única possibilidade de integração às cadeias produtivas globais nos países da América Latina está ameaçado, seriamente ameaçado. E aí como é que fica?